E aí, guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime e no dia de hoje, no dia 7 de agosto de 2022, o mundo do jiu-jitsu amanheceu mais triste. A gente recebeu uma notícia da morte do multicampeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo. Uma morte violenta, uma morte brutal, uma morte muito triste para todo mundo que acompanha. Vou colocar aqui o videozinho do G1, da reportagem do G1 falando sobre o que aconteceu e depois a gente conversa sobre alguns assuntos, tá? E uma notícia que acaba de chegar, uma notícia muito triste. Olha, o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Pereira do Nascimento Lo, de 32 anos, foi baleado nessa madrugada numa festa dentro de um clube na zona sul de São Paulo. Segundo o advogado do lutador, foi confirmada morte cerebral, mas o hospital onde ele foi socorrido, não passou as informações ainda. Leandro levou um tiro na cabeça depois de uma discussão durante um show de pagode dentro do Clube Sírio. Segundo o advogado da família, Ivan Siqueira Júnior, Leandro teve uma discussão com o rapaz e, para acalmar a situação, imobilizou o homem. Após se afastar, o rapaz sacou uma arma e atirou uma vez na cabeça do lutador. Pouca gente ouviu, o barulho, por causa do som que estava muito alto em função do show. Que notícia muito triste. Olha, o autor ele está identificado e foragido, mas a polícia ainda não informou o nome dele. Nós estamos em contato, entramos já em contato com o Clube Sírio e a Secretaria de Segurança Pública também, para ter mais informações sobre tudo isso, mas ainda não obtivemos retorno. Já tem bastante imagens na internet aí, já circulam pelas redes sociais as fotos do rapaz, de quem fez os disparos. A gente tem algumas informações de que ele é PM, de que ele tinha um projeto aí de ensinar a defesa pessoal para as mulheres. A gente tem algumas informações aí. Não vou falar o nome dele aqui, vou esperar isso sair pelos meios oficiais. Mas é uma situação muito triste, E pelo que eu vi, o cara era graduado em jiu-jitsu também, então assim, era impossível ele não saber quem era Leandro Lo, Impossível. Assim, ele muito provável sabia quem era o cara, O intuito desse vídeo aqui é a gente conversar um pouco, prestar uma homenagem pro Leandro. Eu conheci o Leandro há algum tempo já, Desde que eu comecei no jiu-jitsu, já ouvia falar sobre Leandro Lo. E eu fiz um vídeo, é engraçado porque eu tinha encontrado o Leandro já pessoalmente uma vez, e aí eu fiz o vídeo História de Campeões, que tem um quadro aqui no canal que se chama História de Campeões, onde eu conto a história de diversos campeões do mundo do jiu-jitsu e tal, que eu admiro e tudo mais. E eu tinha mandado para ele nas redes sociais e tal, e ele nunca tinha me respondido absolutamente nada sobre isso, sobre o vídeo. Nada. E eu achei assim, será que o cara não gostou? Será que eu contei alguma coisa errada? Será que não curtiu e tudo mais? Então eu fiquei com aquilo meio na cabeça, assim. E aí, um tempo depois, assim, uns 6, 7 meses depois, assim, do vídeo já ter sido publicado e tal, ele me encontrou pessoalmente. A gente se encontrou no evento, na verdade. A primeira coisa que ele falou pra mim foi me agradecer. Ele veio até mim, ele me agradeceu pelo vídeo contando a história dele, assim. E ele disse que ele ficou amarradão naquilo e tal, e ele disse assim, eu esqueci de postar e tal, achei legal demais, parabéns, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo e tal. E a partir daquele momento ali, toda vez que a gente se via em evento, e a gente se viu diversas vezes, a gente conversou diversas vezes, o Leandro sempre me tratou muito bem, sabe, foi um cara sempre muito gentil, um cara muito alegre, foi muito legal, assim, sabe, ter podido conversar com o Leandro, ter podido conviver com ele um pouco, Cara muito gentil, assim, muito legal. Então, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade de ter conseguido conhecer ele, o Leandro. E a gente fica muito grato às pessoas que tratam a gente bem, E nesse mundo de jiu-jitsu, algumas pessoas, assim, às vezes são meio ríspidas e tal, e o Leandro sempre foi um cara muito gentil. Então, assim, o tamanho que ele representa pro jiu-jitsu, ele sempre foi muito gentil. Então, assim, sempre me tratou muito bem. Só coisas boas para lembrar do Leandro. E
O outro recado desse vídeo aqui é a gente começar a pensar um pouco, né? E assim, embora a gente pratique arte marcial e a gente tenha... aquela situação pro Leandro estava dominada, né? Pelo que a moça conta na reportagem aí, teve uma confusão e o Leandro usou o jiu-jitsu e dominou a situação. Dominou a situação completamente, né? Mas a gente não pode, a gente não tem, embora a gente tenha o jiu-jitsu ao nosso lado, o jiu-jitsu não é nada contra uma arma de fogo. O jiu-jitsu não é nada contra uma arma de fogo. A gente não é nada contra uma arma de fogo. A nossa vida, ela não é nada contra uma arma de fogo. Principalmente contra uma arma de fogo sendo manobrada por um cara que não tem equilíbrio. Uma pessoa que não está preparada para aquilo, para uma pessoa que não deveria estar portando uma arma de fogo. E isso é o mais triste. Isso é o mais triste. Dentro de um clube, um cara portando uma arma de fogo dentro de um clube, né, onde tem bebida, onde tem lá música alta, pessoas se divertindo e tal, um cara portando uma arma de fogo dentro de um clube. É triste isso, né? A gente tem que pensar que isso podia ter acontecido com você que está assistindo esse vídeo. Podia ter acontecido comigo. Quantas vezes você já não teve vontade de usar o seu jiu-jitsu para acalmar uma situação? Para tirar alguém de uma situação que você poderia ter lá, sei lá, imobilizado alguém, segurado pelo pescoço alguém e tal. Mas a partir do momento que você solta essa pessoa e essa pessoa tem, né, pode fazer absolutamente qualquer coisa. Poderia ter sido uma faca, poderia ter sido o que foi, na verdade, um pedaço de pau, poderia ter sido uma arma. E como foi no caso do Leandro. Por mais ciente que a gente esteja dentro da nossa capacidade de utilizar o jiu-jitsu, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Nesse tipo de situação assim, não vale a pena. A gente não sabe o que passa pela cabeça do outro. A gente não sabe. Fico pensando muito nesse tipo de coisa. Fico pensando muito no exemplo que a gente pode dar, sabe? Então a gente tem que dar o bom exemplo sempre. O Leandro era um bom exemplo de pessoa, no sentido de pessoa alegre, pessoa divertida, uma pessoa que você gostaria de estar do lado dele, né? E a gente, como lutador de jiu-jitsu, tem que dar bom exemplo. Tem que ser bom exemplo. E a gente tem que cuidar com esse tipo de coisa. Fico muito triste com o que aconteceu com o Leandro. Um cara de 32 anos não precisava disso. Não precisava ter sua vida ceifada da maneira com que foi. É triste demais. E o que a gente tem que fazer é apenas orar para que ele esteja num lugar melhor do que ele estava aqui. De que Deus conforte a família, de que Deus conforte o amigo, de que Deus conforte os fãs, de que Deus conforte todo mundo que acompanhava o trabalho dele. Porque vai ser difícil, assim, sabe? Toda vez que a gente vê um campeonato de jiu-jitsu em alto nível, a gente vai lembrar do Leandro. Com toda certeza a gente vai lembrar do Leandro. Eu tiro pouca foto, sabe? Com pessoas que eu gosto, assim, sabe? Com ídolos que eu gosto. E com o Leandro, assim, eu me encontrei com ele diversas vezes. E eu tenho uma foto com ele. Tenho uma foto com o Leandro Lô. E eu tenho orgulho danado de ter essa foto. Eu tenho um orgulho danado de ter essa foto com o Leandro. Eu fiz, como eu disse pra vocês, a homenagem de História de Campeões. Eu vou deixar aqui no final do vídeo. Você possa assistir aí. E você tá começando o jiu-jitsu agora, pra você ter um pouco de ideia do que é esse cara. Eu sempre vou lembrar ele, eu vou botar um videozinho aqui no final, de como que eu vou lembrar o Leandro Lô sempre, dentro do tatame. Um cara brigador, um cara que ia pra cima, um cara que caía na porrada. Um exemplo de lutador de jiu-jitsu. Bom, um abraço pra você. Valeu.